prático. Ministro, o senhor mexeria nos pilares da política econômica consagrados há 20 anos, o famoso tripé, meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário? Sem dúvida. O senhor dinamitaria esse tripé? O que o senhor faria? Sim. Por quê? Porque isto foi introduzido numa madrugada, às pressas, num Banco Central paralelo e particular, feito pelo Fernando Henrique e o Armínio Fraga. Poucos brasileiros sabem, como eu sei, detalhes disso. Conte-nos. Não, o detalhe é que o Fernando Henrique, numa certa madrugada, véspera da desvalorização do real, que o desmoralizou e nunca mais o PSDB ganhou nenhuma eleição nacional, isso a gente precisa ter clareza, nunca mais o PSDB ganhou nenhuma eleição nacional, percebe? E a razão é esta aqui. Então ele diz para o Chico Lopes que vai manter a banda diagonal endógena, que diabo é isso, deve estar perguntando o espectador. Esse neologismo, né? Só para fazer a caricatura, o Chico Lopes, enganado pelo Fernando Henrique, passa essa informação privilegiada, vende de forma corrupta para o Marc e Fonte Sindan, e o Marc e Fonte Sindan, Banco do Brasil e Caixa Econômica são os únicos bancos que erram na taxa de câmbio. Enquanto a rede privada inteira, esse foi o maior escândalo da vida brasileira, até hoje o Ministério Público não fez nada, nem a Justiça, nem a imprensa, ninguém denunciou. O país perdeu 16 bilhões de dólares numa noite, porque, estranhamente, todo o sistema financeiro privado acertou na mosca que o câmbio ia se desvalorizar. E aí, repare, o Armínio faz isso na emergência, mas faz dizendo, ó, a gente vai introduzir uma novidade teórica que chama Core Inflation, quer dizer, que, na verdade, Inflation Target, falando em inglês aqui. Aí nós traduzimos para meta de inflação. Só que lá fora, na literatura, isso funciona como conceito de Core Inflation, ou seja, você pega o núcleo, coração da inflação, que são os preços livres. E o Brasil tem uma economia hiperindexada, que, aliás, é outra coisa que eu vou fazer, uma brutal e generalizada desindexação da economia brasileira, não é? Para acabar com essa história de passar a inflação... Mas o câmbio flutuante atual, o câmbio deve ser flutuante. Teria que haver intervenções. Por quê? Porque o câmbio é um preço relativo, só que o mundo inteiro suja, essa é uma expressão que o mercado... E o Brasil tem sujado na direção oposta. Então, o câmbio é livre, o câmbio é flutuante. Porém, a atenção ao interesse estratégico nacional, nós atuaremos para que a Caixa de Câmbio seja estimulante da competitividade sistêmica do Brasil. Se não, veja bem, a gente alimenta a ilusão de sair de São Paulo para Miami é mais barato do que sair de São Paulo para Fortaleza. Todo mundo sabe que Fortaleza é melhor do que Miami, não é? E é porque é mais barato. E aí, muito bom, todo mundo vai para Miami e o país de 6 em 6 anos quebra. De 10 em 10 anos quebra. Por quê? Porque nós não geramos os dólares suficientes para pagar essa conta. E isso é um desequilíbrio estratégico que nós temos que pôr em debate para fazer a população brasileira. O povão já sabe, fazer a elite brasileira aprender que só o que gera riqueza é trabalho, parcimônia, emprego, poupança, né? Confiança no futuro, trabalho, isso é o que nós temos que fazer. Segundo, você vai ter superávit primário? Tem que ter. E aí eu peço para ser julgado pelo chamado mercado, essa entidade fantasmagórica que se atribui poder de vida e de morte sobre a democracia, eu peço para ser julgado pela minha prática. Repare, você acabou de fazer um resumo da minha biografia. Eu fui governador do 8º Estado brasileiro, prefeito da 5ª maior cidade brasileira, ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil. Vai ver qual a minha história de déficit. Nem um dia de déficit. Sabe quantos políticos brasileiros podem dizer isso na televisão? Eu. E mais nenhum. Nem um dia. Ministro da Fazenda do Brasil. Vá no Google e veja qual foi o maior superávit primário da história do Brasil. Ciro Gomes, ministro da Fazenda, 5,17% do PIB. Ciro, deixa eu te fazer uma pergunta. No Ceará, só completando, eu fui ao mercado e entesourei, comprei com 20 anos de antecedência 100% da dívida imobiliária do Ceará. Sabe o que é? É o seguinte, a dívida ia vencer dali 20 anos. Mas como eu tinha uma saúde fiscal muito grande, não fazia sentido, só porque não era eu que ia pagar, que o meu Estado ficasse vulnerável à dívida. Fui ao mercado, comprei a dívida e guardei no Tesouro para tempos ruins. Ciro,